Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos lá então para a resolução do nosso simulado, do nosso diagnóstico. Mas estou muito feliz porque já sei que teve bastante 10. Que bom, todos de parabéns. Vamos lá então para a correção? Vamos lá. Primeira questão. Temos então uma tirinha, uma tirinha que fala sobre a globalização e essa tirinha ela fala sobre as multinacionais, sobre as empresas e a expansão dessas empresas. Então, com a ajuda da tirinha, você rapidamente chegava à alternativa correta, que era a letra D. Então, estava bem fácil essa primeira, tenho certeza que muitos acertaram, porque a letra A fala dos blocos econômicos e mesmo fazendo parte da globalização, mas não se encaixa aqui nesse momento. Acordos econômicos também não. E letra C, redução das multinacionais, nós sabemos que também não reflete a realidade da globalização. Então, a resposta correta, letra D, expansão das empresas globais. Muito fácil. Vamos lá. Questão número 2, mostra também uma imagem, uma chargezinha, mostrando a fronteira, o muro que divide os Estados Unidos e o México, a fronteira entre os Estados Unidos e o México. E a pergunta também sobre globalização, tendo em vista que nós estudamos bastante a globalização, então nós vamos agora ver o que a globalização, o que compete à globalização. Vocês lembram que nós estudamos conceito de globalização, estudamos as vantagens, as desvantagens e os movimentos anti-globalização, tudo dentro da primeira unidade do nosso livro, certo? Então aqui não tinha para onde correr, a resposta correta era C, porque nós debatemos muito que uma das desvantagens da globalização é que ela não resolve problemas sociais, não ameniza, não é realmente um processo de integração, mas é um processo de integração comercial entre os países. Não, esse lado social é deixado de lado, é um processo de integração econômica mais limitado. Então, letra C. A resposta correta. Próxima, terceira. Novamente sobre globalização, lembrando que a gente trabalhou praticamente as duas primeiras unidades com esse tema, por isso que eu dei uma ênfase maior no processo de globalização. Então, olha só, gente, letra B é a resposta correta. Por quê? Desvantagem. Então, aqui nós temos 4 alternativas, sendo que são 3 vantagens e apenas uma que fala da desvantagem. Ah, professora, mas está falando aonde de desvantagem? Na letra B, está falando o quê? Redução de salários e diminuição progressiva das leis trabalhistas. Então, em qualquer momento, redução de salários e perder os direitos trabalhistas, diminuir os nossos direitos, isso sempre vai ser uma desvantagem desse processo. Então, dentro aqui, se alguém tiver qualquer dúvida, pessoal, depois pode me procurar, tá? No WhatsApp, que eu mando para vocês um áudio, mando para vocês alguma gravação explicando melhor. Mas a princípio é isso aqui mesmo. Tava bem fácil. A questão número 4 ela é bem direta. Está perguntando país pioneiro na primeira Revolução Industrial. Então, isso daí vocês viram tanto em geografia como em história. Então, aqui não tinha para onde correr. Letra D, Inglaterra, Primeira Revolução Industrial, século XVIII, Inglaterra, certo? Tem muito nem o que debater. A questão número 5, ainda sobre as revoluções industriais, que o bom que eu falo para vocês é que vocês têm geografia e têm história. Então, vocês têm sempre esse reforço nessa área quando a gente está debatendo geopolítica. Então, vocês têm dois reforços. Eu tenho a geografia e história para fazer o reforço. Letra A, resposta correta, Então, aqui nós temos a pergunta, ainda sobre revoluções industriais. O novo processo de produção introduzido com a Revolução Industrial no século XVIII caracterizou-se pelo uso,
pelo uso da máquina a vapor, aumento da produção fabril e expansão mercantilista. Aí a letra B fala de realização da produção em pequenas unidades fabris, intensa divisão do trabalho, então, mecanização da produção agrícola, diminuição do êxodo rural. Lembram que não diminuiu o êxodo rural durante as revoluções industriais, o êxodo rural ele aumentou, que as pessoas migravam, saíam da zona rural em busca de trabalho nas indústrias. E a D, facilidade na compra de máquinas pelos artesãos que conseguiam financiamento para isso. Não. Então, a letra A realmente é a que mais se adequa ao que nós estudamos sobre as principais características das revoluções industriais. Questão número 6, sobre as empresas multinacionais, as imagens, né, de várias marcas aí, várias empresas grandes, né, que hoje estão espalhadas pelo mundo todo. A resposta correta, letra C. A pergunta é: assinale a alternativa que se refere a uma característica presente nas empresas multinacionais. Busca de mão de obra qualificada e barata em outros países. Então, é isso que eles procuram. As outras, vamos ver. Letra A, mobilidade territorial limitada. Não. Eles querem ir para limitada, não. Eles querem ilimitada, né? Busca por matéria-prima mais cara. Não. Instalação de sedes, geralmente em cidades pequenas. Não, né? A maioria das vezes é cidades grandes, né? Capitais. Então, essa aqui estava bem fácil. Por isso que todo mundo deu 10, né? Muito boa. Vamos lá, então. População chinesa corresponde a quase 20% da população mundial. Aqui já é da segunda unidade do nosso livro, né? Que fala sobre a China, né? A China, a Índia, os países que hoje estão se destacando economicamente, né? Porém, passam por várias dificuldades. Então, aqui a pergunta é: a população chinesa corresponde a quase 20% da população mundial e atualmente passa por uma série de dificuldades na sua distribuição e no seu crescimento espacial. Marque a alternativa correta sobre quais seriam essas dificuldades. Letra A. Um dos maiores problemas já enfrentados pelo povo chinês é a falta de espaço e moradia para a população urbana. Então, nós estamos falando do país mais populoso do mundo e que tem essa dificuldade, né? Esse problema a ser resolvido, né? Alocar tanta gente. Aí a letra B fala que a China apresenta baixos indicadores demográficos, né? Tem que descartar. A C fala que a China possui grandes áreas de conservação ambiental e muitas queimadas, né? Se contradiz. E a D fala que o governo chinês não investe na produção e no melhoramento da sua também está sem... Letra A, pessoal, estava bem fácil também, né? A gente falou bastante sobre a questão da falta de moradia, principalmente nos países mais populosos do mundo. Lembrando que o Brasil é o quinto, né? O quinto país mais populoso do mundo. Questão número 8, um texto, né, de apoio. Leia o texto abaixo e em seguida responda a questão proposta. Vamos lá. Um exemplo mundialmente reconhecido de restrição à entrada de imigrantes, conforme mencionado no trecho acima, é criação da União Europeia com número restrito de países, retirada do Muro do México, retirou, o sentimento de xenofobia por parte de muitos países europeus, a deportação de estrangeiros irregulares no Brasil. Não, estamos falando, né, estamos falando da questão dos fluxos migratórios, já é da unidade 3 aqui, pessoal. E nós sabemos que o maior problema em relação aos imigrantes é o sentimento de xenofobia, né? Que aflora em algum desses países. E agora que aflorou mesmo, né? Mas também estava bem fácil. Questão número 9, a penúltima questão. Fuga de cérebros. Então, a gente debateu bastante sobre a fuga de cérebros, né? Desde o ano passado, né? Quem é meu aluno do ano passado, a gente já havia falado sobre a fuga de cérebros.
Então, primeiramente, você tinha que saber o que é a fuga de cérebros, né? Então, consiste em quê? Consiste na migração de mão de obra qualificada, especializada para outros países. Então, por isso, fuga de cérebros, né? Pessoas que já são formadas, que têm uma capacidade aí, que migram para outros países. Infelizmente, na maioria dos países que eles chegam, eles não podem trabalhar nas suas áreas, né? Dentro das suas áreas. Então, é duas percas. Eu vejo que é a perca do país, que perdeu essa mão de obra qualificada, e a nossa, que não reconhece o diploma estrangeiro. Última questão número 10, que fala sobre, também a unidade 3, que fala sobre o envelhecimento da população da Europa. Também muito fácil, que a gente colocou as características. A resposta correta é a letra D. Declínio da taxa de natalidade e aumento da longevidade. Aquilo que eu falei para vocês. Sobre a demografia, sobre os aspectos e características demográficas, não tem para onde correr. Você tem que saber os indicadores. Natalidade, mortalidade infantil, expectativa de vida, crescimento vegetativo. Para responder qualquer questão sobre demografia, você tem que saber os indicadores demográficos. Mas isso aqui também estava bem fácil. Não tinha como ser a letra A, né? Diminuição da longevidade. Nós sabemos que a Europa é onde apresenta o maior número de idosos, pelo menos apresentava. B, aumento da natalidade, diminuição da longevidade, também lá está ocorrendo declínio da natalidade. C, crescimento vegetativo e aumento da taxa de natalidade, né? Também é a mesma coisa. Então aqui só sobrava a letra D, D de dado, certo? Tá aí, pessoal, muito 10, né? Graças a Deus a prova estava boa, o diagnóstico estava bom, bom mesmo. Então, vamos aí ver qual vai ser o resultado, tá bom? Tchau, até a próxima. Beijo.